A Antônia tá aqui, ó, mexendo com esses negócios aqui. E eu tava aqui. E aqui. E ali. Aqui é uma casa. Ali que é a outra daí. Só que essa é bem maior. Lá tá a Antônia. Lá tá o patrão. E lá ele fez fumaça. E lá na frente, tu nem vai querer ver tudo isso, né? Eu vou filmar agora. É aquele mercado.